Segundo Reis, capítulo 13. No 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, começou a reinar sobre Israel em Samaria. Reinou 17 anos. Ele agiu mal diante do Eterno, seguindo os passos de Jeroboão, filho de Nabate, que levou Israel a uma vida de pecado. Ele não se desviou desses pecados. Por isso o Eterno se enfureceu contra Israel e o entregou a Hazael, rei da Síria, e a Ben-Hadad, filho de Hazael. Israel ficou sob o domínio deles durante muito tempo. Um dia Jeoacás orou ao Eterno, e ele respondeu. O Eterno viu que Israel sofria sob a opressão do rei da Síria. O Eterno designou um libertador em Israel, que o livrou da opressão da Síria. Os filhos de Israel puderam viver novamente em paz em suas casas. Mas isso não fez diferença. Eles não mudaram de vida, não se afastaram dos pecados que Jeroboão tinha introduzido em Israel. Os altares da deusa da prostituição Azerá continuaram ditando a religião em Samaria. Depois da opressão de Hazael, não restou quase nada do exército de Jeoacás, exceto 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria. O rei da Síria tinha destruído o exército, reduzido a pó o que restou. O restante da vida e dos feitos de Jeoacás, com as suas realizações, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Israel. Jeoacás morreu e foi sepultado com seus antepassados em Samaria. Seu filho Jeoás foi seu sucessor. No 37º ano de Joás, rei de Judá, filho de Jeoacás, Jeoás, filho de Jeoacás, começou a reinar sobre Israel em Samaria. Reinou 16 anos. Ele agiu mal diante do Eterno, pois não se desviou em nada dos pecados que Jeroboão, filho de Nabate, fez Israel cometer. Ele seguiu os passos de Jeroboão. O restante da vida e dos feitos de Jeoás, com as suas realizações, e a guerra contra Amazias, rei de Judá, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Israel. Jeoás morreu e descansou com seus antepassados. Jeroboão foi seu sucessor. Jeoás foi sepultado em Samaria, no cemitério real. Eliseu sofria de uma doença incurável, e Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Quando o rei viu Eliseu, começou a chorar. Meu pai, você é a força, os carros e os cavalos de Israel. Eliseu lhe disse: Vá buscar um arco e algumas flechas. O rei trouxe o arco e as flechas. Ele disse ao rei: Pegue o arco. Ele pôs as mãos no arco, e Eliseu pôs suas mãos sobre a mão do rei. Eliseu disse: Agora, abra a janela que dá para o leste. Ele abriu. O profeta disse: Atire. Ele atirou. Eliseu exclamou: Essa é a flecha da vitória do Eterno, a flecha da libertação da Síria. Você lutará contra a Síria até não restar nada naquele reino. Disse Eliseu: Agora pegue as outras flechas. Ele as apanhou. Eliseu disse ao rei de Israel: Bata no chão. O rei bateu no chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou zangado com ele. Por que não bateu 5 ou 6 vezes? Se tivesse feito isso, você eliminaria a Síria de vez. Mas desse jeito você a derrotará apenas 3 vezes. Depois disso, Eliseu morreu e foi sepultado. Passado um tempo, as hordas moabitas invadiram o país, como costumavam fazer todos os anos. Certo dia, alguns homens estavam sepultando um morto e viram um desses bandos. Eles jogaram o morto no túmulo de Eliseu e saíram correndo. Quando tocou os ossos de Eliseu, o morto ressuscitou, levantou-se e saiu andando.
Hazael, rei da Síria, atormentou e oprimiu Israel durante todo o reinado de Jeoacás. Mas o Eterno teve compaixão do povo. Foi leal para com eles por causa da aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó. Ele nunca desistiu deles e nunca quis destruí-los. Hazael, rei da Síria, morreu. Ben-Hadad foi seu sucessor. Jeoás conseguiu retomar as cidades que Ben-Hadad, filho de Hazael, tinha capturado de seu pai Jeoacás. Jeoás foi à guerra 3 vezes e conseguiu recuperar as cidades de Israel. Segundo Reis, capítulo 14. No 2º ano do reinado de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, começou a reinar em Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jeodã e era de Jerusalém. Ele fez o que agradava ao Eterno e agia corretamente. Mas não alcançou o exemplo de Davi. Foi mais parecido com seu avô, Joás. Ele não derrubou os altares das divindades ligadas às orgias religiosas, e o povo continuava oferecendo sacrifícios ali. Quando assumiu o controle sobre todos os negócios do reino, mandou matar a guarda do palácio, que tinha assassinado seu pai. Mas não mandou matar os filhos dos assassinos. Ele foi obediente ao mandamento do Eterno escrito na palavra revelada a Moisés, segundo o qual os pais não devem ser executados por causa dos crimes dos filhos, nem os filhos por conta dos pais. Cada um deve responder pelos próprios atos. Amazias derrotou 10.000 edomitas no Vale do Sal. Em outra batalha, conquistou Selá e mudou o seu nome para Jocteel, que permanece até hoje. Certo dia, Amazias mandou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, para desafiá-lo a lutar. Se tiver coragem, venha se encontrar comigo. Vamos medir forças. Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá. Certa vez, um espinheiro do Líbano mandou dizer a um cedro do Líbano: dê sua filha em casamento a meu filho. Mas depois, um animal selvagem do Líbano passou, pisou no espinheiro e o esmagou. Só porque você derrotou os edomitas na batalha, agora está pensando que é mais forte que todos. Pode se orgulhar, mas fique aí no seu canto. Por que arriscar a sorte? Por que amargar uma derrota para você mesmo e para Judá? Mas Amazias não desistiu. Então Jeoás, rei de Israel, cedeu e concordou em enfrentar Amazias, rei de Judá. Eles se encontraram em Bet-Semes, uma cidade de Judá. Judá sofreu uma humilhante derrota para Israel. Todos os soldados fugiram para casa. Jeoás, rei de Israel, capturou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes. Mas Jeoás não parou por aí. Prosseguiu para atacar Jerusalém, demoliu os muros da cidade desde o portão de Efraim até o portão da esquina, cerca de 180 metros. Saqueou o ouro, a prata e todos os utensílios de valor do palácio e do templo do Eterno. Também fez vários reféns e voltou para Samaria. O restante da vida e dos feitos de Jeoás, suas grandes realizações e a guerra contra Amazias, rei de Judá, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Israel. Jeoás morreu e foi sepultado em Samaria, no cemitério dos reis de Israel. Seu filho Jeroboão foi seu sucessor. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, reinou mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. O restante da vida e dos feitos de Amazias está registrado nas crônicas dos reis de Judá. Por fim, houve uma conspiração contra Amazias em Jerusalém, e ele teve de fugir para Laquis. Mas foi perseguido e morto naquela cidade. Trouxeram-no sobre um cavalo e o sepultaram em Jerusalém,
com seus antepassados na cidade de Davi. Azarias tinha apenas 16 anos de idade na época, mas foi escolhido por unanimidade pelo povo de Judá para suceder seu pai, o rei Amazias. Depois da morte de seu pai, ele recuperou e reconstruiu Elate para Judá. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, começou a reinar sobre Israel em Samaria. Reinou 41 anos. Aos olhos do Eterno ele agiu mal, pois nunca se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nabate, fez Israel praticar. Mas ele conseguiu restaurar as fronteiras de Israel desde Lebo-Ramate até o Mar Morto ao norte, conforme o Eterno, Deus de Israel, tinha predito por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Hefer. O Eterno estava atento aos sofrimentos de Israel. Ele via quanto padeciam. Nenhum deles, escravo ou livre, tinha a quem recorrer. O Eterno não estava pronto para eliminar o nome de Israel da história. Por isso, usou Jeroboão, filho de Jeoás, para livrá-lo. O restante da vida de Jeroboão, suas vitórias na guerra e como recuperou Damasco e Ramate, que pertenciam a Judá, para Israel, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Israel. Jeroboão morreu e foi sepultado com seus antepassados no cemitério real. Seu filho Zacarias o sucedeu. Segundo Reis, capítulo 15. No 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, começou a reinar em Judá. Ele tinha 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era certo perante o Eterno, seguindo os passos de seu pai Amazias. Mas ele também não conseguiu eliminar os altares das divindades que promoviam orgias religiosas. O povo continuou oferecendo sacrifícios naqueles altares. O Eterno feriu o rei com uma severa doença de pele, que permaneceu até sua morte. Ele vivia no palácio, mas não governava. Seu filho Jotão é que administrava a nação. O restante da vida e dos feitos de Azarias, tudo o que realizou, está registrado nas crônicas dos reis de Judá. Azarias morreu e foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Jotão foi seu sucessor. No 38º ano de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel em Samaria e reinou apenas 6 meses. Ele agiu mal perante o Eterno. Não foi diferente dos seus antecessores, pois continuou nos passos de Jeroboão, filho de Nabate, que levou Israel a pecar. Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias e o assassinou em público. Depois, tomou o poder. O restante da vida e dos feitos de Zacarias está registrado nas crônicas dos reis de Israel. Com isso, cumpriu-se a palavra do Eterno dada a Jeú. Durante 4 gerações, seus descendentes ocuparão o trono de Israel. Zacarias foi a 4ª geração. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 39º ano de Azarias, rei de Judá. Ele reinou em Samaria apenas 1 mês. Menahem, filho de Gade, veio de Tisra para Samaria. Ele atacou Salum e o matou. Depois assumiu o poder. O restante da vida e dos feitos de Salum e o relato sobre a conspiração estão registrados nas crônicas dos reis de Israel. A partir de Tisra, Menahem começou a atacar Tifsa, destruindo tanto a cidade quanto os arredores, porque os cidadãos não o acolheram. Ele rasgou cruelmente a barriga das grávidas. No 39º ano de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel.
Ele reinou em Samaria 10 anos e agiu mal diante do Eterno. Ele repetiu todos os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que levou Israel a pecar. Depois, Tiglat-Pileser III, rei da Assíria, atacou a nação. Mas Menahem fez um trato com ele. Entregou a ele 35 toneladas de prata, em troca de seu apoio e da permanência no trono. Ele obrigou cada proprietário de terra de Israel a pagar 600 gramas de prata para o rei da Assíria. O rei da Assíria se contentou com isso e os deixou em paz. O restante da vida e dos feitos de Menahem, com as suas realizações, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Israel. Menahem morreu e se uniu a seus antepassados. Seu filho Pecaías foi seu sucessor. No 50º ano de Azarias, rei de Judá, Pecaías, filho de Menahem, começou a reinar sobre Israel. Reinou em Samaria 2 anos. Ele agiu mal diante do Eterno, pois continuou nos antigos caminhos de Jeroboão, filho de Nabate, que fez Israel viver em pecado. Peca, filho de Remalias, seu principal comandante militar, conspirou contra ele, acompanhado de 50 homens de Gileade. Eles o mataram a sangue frio dentro do recinto privativo do Palácio Real de Samaria. Ele também matou Argobe e Arié. Depois do assassinato, Peca assumiu o poder. O restante da vida e dos feitos de Pecaías, tudo o que realizou, está registrado nas crônicas dos reis de Israel. No 52º ano de Azarias, rei de Judá, Peca, filho de Remalias, começou a reinar sobre Israel em Samaria. Reinou 20 anos e agiu mal diante do Eterno. Não se desviou dos caminhos de Jeroboão, filho de Nabate, que levou Israel a viver em pecado. Durante o reinado de Peca, rei de Israel, Tiglat-Pileser III, rei da Assíria, invadiu o país. Ele conquistou Ijon, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Quedes, Hazor, Gileade, a Galileia e todo o território de Naftali. Levou ainda todos os moradores cativos. Mas Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias. Ele o assassinou e assumiu o poder. Isso aconteceu no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. O restante da vida e dos feitos de Peca, tudo o que realizou, está registrado nas crônicas dos reis de Israel. No 2º ano de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, começou a reinar em Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jerusa, filha de Zadok. Ele agiu corretamente diante do Eterno, seguindo os passos de seu pai Uzias. Mas não impediu o aumento dos altares das divindades ligadas às orgias religiosas. O povo continuava oferecendo sacrifícios nesses altares. Um dos destaques do seu reinado foi a construção da porta superior do Templo do Eterno. O restante da vida e dos feitos de Jotão, todas as suas realizações, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Judá. Nessa época, o Eterno instigou Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, a fazer guerra contra Judá. Jotão morreu e descansou com seus antepassados. Foi sepultado no cemitério da família, na cidade de Davi. Seu filho Acás foi seu sucessor. Segundo Reis. Capítulo 16. No 17º ano de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, começou a reinar em Judá. Acás tinha 20 anos de idade e reinou 16 anos em Jerusalém. Ele agiu mal diante do Eterno, o seu Deus. Não foi como seu antepassado Davi. Pelo contrário, seguiu os passos dos reis de Israel. Ele até ofereceu seu filho em sacrifício,
prática abominável que copiou dos pagãos que o Eterno tinha expulsado da terra. Também oferecia sacrifícios sobre altares das divindades ligadas às orgias religiosas e debaixo de árvores frondosas, espalhadas por todos os lugares. Depois, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, se uniram contra Jerusalém e sitiaram a cidade, mas não puderam vencer Acás. Na época, o rei de Edom recuperou o porto de Elate e expulsou os homens de Judá. Os edomitas ocuparam Elate e estão lá até hoje. Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: Sou seu servo e seu filho. Venha livrar-me das investidas do rei da Síria e do rei de Israel. Eles estão me atacando. Acás mandou o ouro e a prata dos cofres do palácio e do templo do Eterno como presente para o rei da Assíria. O rei da Síria o acudiu, atacou e conquistou Damasco, deportou o povo para Quir e matou Rezim. O rei Acás foi encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria, em Damasco. Ficou impressionado com o altar de Damasco e, quando voltou, mandou ao sacerdote Urias um desenho e a planta do altar. O sacerdote Urias construiu o altar de acordo com as especificações que o rei Acás tinha enviado de Damasco. Quando o rei chegou de Damasco, Urias já tinha concluído o altar. Assim que o rei viu o altar, aproximou-se em reverência e programou um sacrifício com todo tipo de oferta: ofertas queimadas, ofertas de cereal e ofertas de bebida, e aspergiu sangue sobre as ofertas de paz. Mas ele retirou do centro o antigo altar de bronze, que representava a presença do Eterno, e o deixou num canto. Em seguida, o rei Acás deu ordens ao sacerdote Urias: De agora em diante, todos os sacrifícios serão oferecidos no novo altar, o grande altar. As ofertas queimadas da manhã, as ofertas de cereal da tarde, as ofertas queimadas e as ofertas de cereal do rei, as ofertas queimadas, as ofertas de cereal do povo e todas as ofertas de bebidas. Derrame todo o sangue das ofertas queimadas e dos sacrifícios sobre esse altar. O antigo altar de bronze será para meu uso particular. O sacerdote Urias seguiu à risca as instruções do rei Acás. O rei Acás tirou do templo todo o material de bronze. Tirou os painéis laterais, as pias dos suportes móveis, o tanque e os 4 bois de bronze que o sustentavam. Pôs o tanque sobre uma base de pedra e, finalmente, retirou todas as figuras que pudessem ser ofensivas ao rei da Assíria. O restante da vida e dos feitos de Acás está registrado nas crônicas dos reis de Judá. Acás morreu e foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Ezequias foi seu sucessor. Segundo Reis, capítulo 17. No 10º ano de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, começou a reinar sobre Israel. Reinou 9 anos em Samaria. Ele agiu mal diante do Eterno, mas não foi tão ruim quanto seus antecessores. Salmaneser, rei da Assíria, atacou Oséias e fez dele seu súdito, obrigando-o a pagar impostos. Mas Oséias, agindo pelas costas do rei da Assíria, buscou o apoio do rei So, do Egito, e suspendeu o pagamento dos impostos. Salmaneser, rei da Assíria, descobriu a trama e mandou prendê-lo. Depois invadiu o país, atacou Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, Salmaneser conquistou Samaria e levou o povo cativo para a Assíria. Ele estabeleceu os exilados em Hala, no território de Gozã, às margens do rio Habor e nas cidades dos Medos. Eles foram exilados porque os filhos de Israel pecaram contra o Eterno, seu Deus, que os havia livrado do Egito e da cruel escravidão do faraó.
Eles adoraram outros deuses, seguiram o caminho das nações pagãs que o Eterno tinha expulsado e adotaram as práticas introduzidas pelos reis de Israel. Praticaram, às ocultas, coisas ofensivas ao Eterno e depois construíram publicamente altares que instigaram a prostituição em toda parte. Puseram símbolos e colunas sagradas em toda esquina. Para onde se olhasse, havia incenso oferecido às divindades pagãs. As mesmas ofertas apresentadas pelas nações pagãs que o Eterno tinha expulsado. Eles cometeram muitos pecados e provocaram a ira do Eterno, apesar de ele os ter advertido. Não façam isso. O Eterno tinha avisado Israel e Judá inúmeras vezes por meio dos seus profetas e videntes, dizendo: desviem-se do pecado, façam o que eu ensino e o que ordenei na revelação entregue a seus antepassados. Tenho lembrado vocês daquelas palavras por meio dos meus servos, os profetas. Mas eles não quiseram ouvir. Pelo contrário, foram mais obstinados que as gerações anteriores. Desprezaram as instruções do Eterno, seu Deus, rejeitaram a aliança com seus antepassados e fizeram pouco caso das advertências. Seguiram deuses inúteis e viveram vidas inúteis, como as nações pagãs ao seu redor. O Eterno tinha advertido claramente: não as imitem. Mas não adiantou. Eles ignoraram as instruções do Eterno, seu Deus, e fizeram 2 ídolos de metal em forma de bezerro e um poste sagrado em honra a Zerá, a deusa da prostituição. Adoraram forças cósmicas como os deuses e deusas dos astros. Frequentavam os altares das divindades de Baal ligadas às orgias religiosas. Chegaram a ponto de oferecer os próprios filhos em sacrifício. Praticaram ocultismo e magia. Prostituíram-se com todo tipo de abominação, provocando a ira do Eterno. O Eterno ficou furioso e se livrou deles. Ele os expulsou da terra, deixando apenas uma tribo, Judá. Na verdade, Judá não era muito melhor, pois também deixou de guardar os mandamentos do Eterno e adotou as mesmas práticas introduzidas por Israel. O Eterno rejeitou todo o povo de Israel. Ele os castigou e os entregou nas mãos de saqueadores. Finalmente, ele os expulsou da sua presença. Quando o Eterno separou os israelitas da dinastia de Davi, eles proclamaram um rei, um homem chamado Jeroboão, filho de Nabate. Jeroboão fez Israel se desviar do Eterno e viver em pecado. Os filhos de Israel transigiam com todos os pecados de Jeroboão sem nunca se opor. Por fim, o Eterno disse: basta, e se virou contra eles. Ele já os tinha advertido muitas vezes por intermédio dos profetas. Depois, mandou Israel para o exílio na terra da Assíria, onde permanece até hoje. O rei da Assíria levou gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim para povoar as cidades de Samaria em substituição aos israelitas. Eles ocuparam as cidades como se fossem proprietários. Para os novos habitantes, o Eterno era apenas outro Deus. Os assírios não o conheciam, nem o adoravam. Por isso o Eterno enviou leões para o meio deles, e muitos foram atacados e mortos por esses animais. Mandaram dizer ao rei da Assíria: esses povos que você trouxe para morar nas cidades da Samaria não sabiam o que o Deus da terra esperava deles. Por isso, ele mandou leões que estão matando as pessoas. Ninguém sabe o que o Deus da terra está exigindo delas. O rei da Assíria mandou dizer: levem de volta alguns sacerdotes que estão no exílio. Eles poderão voltar e viver em Samaria para instruir o povo a respeito do que o Deus da terra espera deles. Um dos sacerdotes exilados de Samaria voltou para morar em Betel. Ele os ensinou a honrar e a adorar ao Eterno.
Mas cada povo trazido pela Síria continuava cultuando seus ídolos nos altares pagãos espalhados pela terra que os moradores de Samaria tinham deixado. Cada povo fez o seu. Os da Babilônia fizeram Sucote-Benote, os de Cuta, Nergal, os de Ramate, Azima, os de Ava, Nibás e Tartaque, os de Sefarvaim, Adrameleque e Anameleque, deuses a quem o povo oferecia seus filhos em sacrifício. Eles adoraram ao Eterno, mas não exclusivamente. Também nomearam todo tipo de pessoa, mesmo sem qualificação sacerdotal, para conduzir os rituais nos altares idólatras. Eles adoraram ao Eterno, mas também mantiveram a devoção aos deuses de onde eles vieram. Eles continuam até hoje nessas práticas antigas. Não adoram ao Eterno e não seguem as instruções nem as ordenanças que o Eterno deixou para os filhos de Jacó, a quem ele deu o nome de Israel. Porque o Eterno fez aliança com seu povo e ordenou: não adorem outros deuses. Não se prostrem diante deles. Não sirvam nem ofereçam sacrifícios a eles. Adorem ao Eterno, Deus que tirou vocês da terra do Egito, manifestando o seu grande poder. Respeitem e temam a Ele. Adorem a Ele. Ofereçam sacrifícios a Ele somente. Tudo o que Ele deixou escrito para vocês, instruindo-os a como viver e se conduzir. Ora, pratiquem tudo isso enquanto viverem. De maneira alguma, vocês deverão adorar outros deuses. Não se esqueçam das suas obrigações, na aliança que Ele fez com vocês. Não adorem outros deuses. Adorem apenas ao Eterno. É Ele quem livrará vocês de toda a opressão. Mas eles não deram atenção. Continuaram fazendo o que sempre fizeram. Já aqueles povos adoravam ao Eterno, mas também prestavam culto aos ídolos pagãos. Até hoje fazem isso. Seus filhos e netos repetem as práticas de seus antepassados. Segundo Reis, capítulo 18. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, começou a reinar sobre Judá. Tinha 25 anos de idade e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia, filha de Zacarias. Ele foi um bom rei aos olhos do Eterno, pois seguiu os passos de Davi, seu antecessor. Eliminou os altares dos ídolos da fertilidade, derrubou os postes sagrados e destruiu os altares da deusa da prostituição Azerá. Além disso, despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito. Na época, os israelitas adotaram a prática de oferecer sacrifício em honra à serpente. Tinham até dado um nome a ela: Neustã, a antiga serpente. Ezequias confiava plenamente no Eterno, o Deus de Israel. Não houve outro rei igual a ele, nem antes nem depois. Ele foi leal ao Eterno, não deixou de segui-lo e obedeceu à risca tudo o que foi ordenado a Moisés. Já o Eterno estava com ele em tudo o que ele realizava. Ele se revoltou contra o rei da Síria e não quis servir mais a ele. Também expulsou os filisteus desde as torres de sentinela até as cidades fortificadas e até Gaza e suas fronteiras. No 4º ano de Ezequias e no 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Síria, atacou Samaria. Sitiou a cidade e a tomou depois de 3 anos. No 6º ano de Ezequias e no 9º ano de Oséias, Samaria foi dominada pela Síria. O rei da Síria levou os israelitas cativos e estabeleceu-os em Hala, em Gozã, junto ao rio Habor, e nas cidades dos Medos. Tudo isso aconteceu porque os israelitas não obedeceram à voz do Eterno e desprezaram a aliança de Deus. Não quiseram ouvir nem praticar o que Moisés, servo do Eterno, tinha ordenado.
No 14º ano do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. O rei Ezequias mandou dizer ao rei da Síria em Laquis: Reconheço que errei. Retire seu exército daqui e pagarei o que você exigir. O rei da Síria exigiu que Ezequias, rei de Judá, pagasse 10,5 toneladas de prata e 1.050 quilos de ouro. Ezequias entregou a ele toda a prata que encontrou no templo do Eterno e nos cofres do palácio. Ezequias tirou o ouro das portas do templo do Eterno e dos batentes que ele tinha revestido de ouro e entregou-o ao rei da Assíria. O rei da Síria mandou de Laquis seus principais oficiais militares, Tartã, Rabezares e Rabzequé, com tropas fortemente armadas para Jerusalém, onde estava o rei Ezequias. Ao chegar a Jerusalém, pararam diante do aqueduto do tanque superior, na estrada para o campo do lavandeiro. Eles gritaram, chamando o rei. O administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna, e o historiador Joá, filho de Asaf, saíram ao encontro deles. Rabzaque disse: Levem a Ezequias esta mensagem do grande rei, o rei da Assíria. Você vive num mundo de faz de conta. Acha que meras palavras substituem ações militares efetivas? Agora que você se revoltou contra mim, quem vai ajudá-lo? Você pensava que o Egito o socorreria, mas o Egito é um caniço quebrado. Quem se apoia nele espeta e fura a mão. O faraó, rei do Egito, não é de confiança. Você vai me dizer, nós confiamos no Eterno? Mas Ezequias acabou de eliminar todos os altares, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês só poderão adorar no santuário de Jerusalém. Pense bem, faça um acordo com o seu senhor, o rei da Síria. Darei a você 2.000 cavalos se você providenciar cavaleiros para montá-los. Se não tiver condições, como pensa que poderá derrotar o menor guerreiro das tropas do meu senhor? Até quando você vai ficar confiando nos carros e nos cavalos dos egípcios? Por acaso, subi aqui para destruir esta terra sem a aprovação do Eterno? O fato é que o Eterno mesmo me ordenou: ataque e destrua esta terra. Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá, disseram a Rabzaque: Por favor, fale em aramaico. Nós entendemos aramaico. Não fale em hebraico, porque a multidão que está no muro da cidade vai entender. Mas Rabzaque disse: Não fomos enviados com uma mensagem confidencial a vocês. O que estamos dizendo é para conhecimento público, uma mensagem para todos. Afinal, diz respeito a eles também. Se vocês não concordarem, eles estarão comendo as próprias fezes e bebendo a própria urina junto com vocês. Dito isso, ele se levantou e falou bem alto em hebraico, para que todos pudessem ouvir. Ouçam atentamente as palavras do grande rei, o rei da Síria. Não deixem Ezequias enganar vocês. Ele não tem condições de livrá-los. Não acreditem nessa conversa de Ezequias de confiar no Eterno. Quando ele diz, o Eterno nos livrará, esta cidade nunca será entregue nas mãos do rei da Síria. Não prestem atenção a Ezequias. Ele não sabe do que está falando. Ouçam o rei da Síria. Façam as pazes comigo e fiquem tranquilos. Cada um de vocês terá sua terra e sua fonte. Eu levarei vocês para uma terra muito melhor do que esta, com fartura de cereais, vinho, pão, videiras, oliveiras e mel. Vocês vivem apenas uma vez, por isso escolham viver bem. Não deem atenção a Ezequias. Não acreditem em suas mentiras quando diz, o Eterno nos livrará. Vocês já ouviram que algum Deus em algum lugar tenha livrado seu povo do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, de Rena e de Iva? E Samaria, por acaso os deuses deles os livraram?
Repito, vocês se lembram de algum Deus que tenha livrado alguém do rei da Assíria? Então, por que acham que o Eterno livrará Jerusalém das minhas mãos? O povo ficou calado. Ninguém disse nada, pois o rei tinha determinado: vocês estão proibidos de dizer qualquer coisa. Então o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e o historiador Joá voltaram a Ezequias. Eles tinham rasgado a própria roupa em sinal de desespero. Eles repetiram tudo o que Rabsaque tinha dito. Segundo Reis, capítulo 19. Quando Ezequias ouviu a mensagem, rasgou a própria roupa e vestiu pano de saco. Depois foi para o templo do Eterno. Mandou que Eliaquim, o administrador do palácio, o secretário Sebna e os principais sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, chamassem Isaías, filho de Amós, e lhe disseram: assim diz Ezequias, hoje é dia de luto, repreensão e vergonha. É como uma mulher que está para dar à luz, mas não tem forças para o parto. Talvez o Eterno, seu Deus, tenha ouvido as afrontas de Rabsaque, enviado pelo rei da Síria, o seu senhor, para humilhar o Deus vivo. Talvez o Eterno, seu Deus, o repreenda por isso. Talvez você interceda pelo remanescente do povo. Foi essa a mensagem que os oficiais do rei Ezequias levaram a Isaías. Isaías respondeu: digam ao seu senhor, assim diz o Eterno, não se preocupe com as provocações que você ouviu dos mensageiros do rei da Assíria. Vou fazer o seguinte: ele ficará confuso, pois receberá notícias que o deixarão apavorado e o farão voltar para o seu país. Lá, farei que ele seja morto. Rabsaque soube que o rei da Síria saíra de Laquis e estava atacando Líbina. Senaqueribe ouviu que Tiraca, o rei etíope, estava se aproximando para atacá-lo. Então mandou outro mensageiro dizer a Ezequias, rei de Judá: não seja enganado por esse Deus em quem você confia, quando ele promete: Jerusalém jamais cairá nas mãos do rei da Síria. Isso é mentira. Você conhece a reputação do rei da Síria. Várias nações já foram destruídas. E o que faz você pensar que Jerusalém será uma exceção? Preste atenção a essas nações destruídas, que foram devastadas pelos meus antecessores. Por acaso os deuses delas serviram para alguma coisa? Olhe para Gozã, para Harã, para Rezefe, para o povo de Éden em Telassar. Viraram ruínas. O que restou do rei de Ramate, do rei de Arpade, do rei de Sefarvaim, de Rena e de Iva? Nada. Ezequias recebeu a carta do mensageiro e a leu. Foi para o templo, depositou-a diante do Eterno e orou. Ó Eterno, Deus de Israel, assentado em majestade sobre o trono, entre os querubins, és o único Deus, soberano sobre todos os reinos da terra, Criador do céu e da terra. Abre os ouvidos, ó Eterno, e ouve. Abre os olhos e vê. Olha para esta carta de Senaqueribe que afronta o Deus vivo. Na verdade, ó Eterno, os reis da Síria destruíram nações e reinos, queimaram seus deuses e destruíram seus ídolos que não passavam de obras de pau e pedra. Mas agora, ó Eterno, nosso Deus, livra-nos das mãos da Assíria, para que todos os reinos da terra reconheçam que és o único Deus. Não demorou muito, e Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Eterno, você orou a mim com respeito a Senaqueribe, rei da Assíria. Pois ouvi sua oração. Esta é a resposta do Eterno. A virgem filha de Sião zomba de você. A filha de Jerusalém está balançando a cabeça em desprezo.
A quem você ofendeu? A quem você está afrontando? Diante de quem se vangloria? Diante do Santo de Israel. Você mandou seus servos humilharem o meu Senhor. Você se orgulhou dizendo: com os meus carros de guerra, subo aos montes mais altos, até mesmo aos picos nevados dos montes do Líbano. Derrubei seus enormes cedros, cortei as melhores árvores, percorri todo o mundo, visitei as melhores florestas, construí cisternas em lugares muito distantes e bebi de suas águas. Caminhei e espirrei água com os pés descalços nos rios do Egito. Acaso você não percebeu que sou eu quem está por trás de tudo isso? Há muito, muito tempo planejei isso e agora estou pondo em prática. Você é o instrumento que escolhi para reduzir fortalezas a pó, para deixar seu povo desamparado, cabisbaixo e desanimado. Ficaram como capim, frágeis como mato, inconstantes como ervas agitadas pelo vento. Sei quando você se deita, quando chega e quando sai. Também me lembro de todos os seus acessos de raiva contra mim. Justamente por causa da sua fúria e do seu atrevimento é que estou fisgando você pelo nariz e pondo um freio em sua boca para levá-lo de volta ao lugar de onde saiu. Ezequias, este será o sinal de confirmação. Neste ano, vocês comerão do que cresce naturalmente. No próximo ano, o que conseguirem apanhar, emprestar ou roubar. Mas no terceiro ano, vocês plantarão e colherão. Plantarão vinhas e comerão suas uvas. Um remanescente da família de Judá ainda firmará suas raízes e produzirá frutos. O remanescente voltará de Jerusalém, os sobreviventes do Monte Sião. O zelo do Eterno fará isso acontecer. Para resumir, assim diz o Eterno com respeito ao rei da Assíria: ele não invadirá esta cidade, não lançará uma única flecha contra ela, não exibirá seu escudo, nem lançará o ataque contra ela. Ele voltará para casa pelo caminho por onde veio. Não invadirá a cidade, diz o Eterno. Eu protegerei a cidade. Eu a livrarei, pelo meu nome e por amor a Davi. Naquela mesma noite, um anjo do Eterno massacrou 185.000 assírios. Quando os habitantes de Jerusalém acordaram no dia seguinte, havia cadáveres por toda parte. Senaqueribe, rei da Síria, saiu dali, voltou direto para casa em Nínive e ficou lá. Certo dia, quando estava adorando no templo do seu deus Nisrogue, seus filhos Adrameleque e Sarezer o assassinaram e fugiram para a terra de Ararate. Seu filho Esar-Hadom o sucedeu. Segundo Reis, capítulo 20. Depois de um tempo, Ezequias adoeceu e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: Assim diz o Eterno: deixe em ordem os seus negócios. Você não tem muito tempo de vida. Ezequias virou o rosto, dirigiu-se ao Eterno e orou: Lembra-te, ó Eterno, de quem eu sou e do que realizei. Tenho vivido honestamente diante de ti. O meu coração tem sido íntegro e constante. Vivi para te agradar e fazer o que desejavas. Ezequias chorou amargamente. Isaías estava saindo, mas antes de deixar o pátio interior, veio a ele a palavra do Eterno dizendo: Volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Eterno, o Deus do seu antepassado Davi. Eu ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Vou curar você.
Daqui 3 dias você irá andando por conta própria ao templo do Eterno. Acrescentei 15 anos à sua vida. Estou livrando você do rei da Síria e protegendo esta cidade com meu escudo, por causa do meu nome e por amor a Davi. Isaías disse ainda: Preparem uma pasta de figo. Prepararam a pasta e aplicaram na úlcera. Logo depois, Ezequias começou a se recuperar. Ezequias disse a Isaías: Como saberei que isso vem do Eterno? Qual é o sinal de que o Eterno está me curando e daqui 3 dias irei andando por conta própria ao templo do Eterno? Isaías respondeu: Este é o sinal de que o Eterno cumprirá o que prometeu. Você escolhe se quer que a sombra avance ou recue 10 graus. Ezequias respondeu: Seria fácil fazer a sombra do sol avançar 10 graus. Então prefiro que recue 10 graus. Então Isaías orou ao Eterno, e a sombra recuou 10 graus no relógio de Acás. Logo depois, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, ouviu a respeito da enfermidade de Ezequias e mandou uma carta e um presente ao rei. Ezequias ficou contente e apresentou aos mensageiros o palácio e lhes mostrou toda a prata, ouro, as especiarias, os perfumes e todo o estoque de armas. Mostrou todas as suas posses valiosas. Ezequias não deixou de mostrar a eles nada do seu palácio e do seu reino. Mais tarde, o profeta Isaías perguntou ao rei: Quem eram aqueles homens? De onde vieram e o que estavam fazendo aqui? Ezequias respondeu: Vieram de uma terra distante, da Babilônia. O profeta perguntou: O que eles viram em seu palácio? Ezequias respondeu: Tudo. Mostrei tudo, não escondi nada. Isaías disse a Ezequias: Ouça o que o Eterno tem a dizer. Virá o dia em que tudo quanto pertence a você e tudo que seus antepassados deixaram como herança será levado para a Babilônia. Não restará nada. É o Eterno quem está dizendo. Pior ainda, alguns dos seus descendentes serão levados para servir de eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ezequias disse a Isaías: Se essa palavra vem do Eterno, é boa. Mas ele pensava: Isso não vai acontecer enquanto eu estiver vivo. Terei paz e segurança enquanto viver. O restante da vida e dos feitos de Ezequias, seus projetos e principalmente a obra do tanque superior e a maneira em que abasteceu a cidade com água, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Judá. Ezequias morreu e foi sepultado com seus antepassados. Seu filho Manassés foi seu sucessor. Segundo Reis, capítulo 21. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Hefzibá. Ele agiu mal diante do Eterno. Reintroduziu todas as práticas imorais e perversas dos povos que o Eterno tinha expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares de prostituição que seu pai Ezequias destruíra. Construiu altares e postes sagrados para o deus da fertilidade, Baal, e para a deusa da prostituição, Azerá, como Acabe, rei de Israel, tinha feito. Adorou todo tipo de astros. Construiu altares pagãos até dentro do templo de Jerusalém, dedicado exclusivamente por decreto do Eterno. Em Jerusalém estabelecerei o meu nome. Construiu ainda altares a todo tipo de astros e os colocou nos 2 pátios do templo do Eterno. Ofereceu o próprio filho em sacrifício. Praticou magia e feitiçaria. Consultou espíritos dos mortos. Enfim,
provocou a ira do Eterno, cometendo todo tipo de profanação. A gota d'água foi pôr a imagem da deusa da prostituição Azerá dentro do templo do Eterno, uma afronta flagrante à declaração do Eterno a Davi e a Salomão. Neste templo e na cidade de Jerusalém, que escolhi entre todas as tribos de Israel, estabelecerei o meu nome para sempre. Nunca mais deixarei o meu povo Israel andar errante fora da terra que dei aos seus antepassados, contanto que obedeçam a tudo o que ordenei por meio de meu servo Moisés. Mas o povo não deu ouvidos. Manassés fez o povo se desviar e conseguiu ser pior que as nações pagãs que o Eterno tinha destruído. O Eterno disse por meio dos seus servos os profetas: já que Manassés, rei de Judá, cometeu tamanho pecado, superando até os pecados dos amorreus que o antecederam, tornando Judá uma nação de pecadores com ídolos falsos, assim diz o Eterno, o Deus de Israel: causarei desgraça sobre Jerusalém e Judá. Será tão terrível que quando as pessoas ouvirem as notícias, não acreditarão. Repetirei em Jerusalém o que fiz em Samaria. Darei o mesmo destino que a descendência de Acabe. Limparei a sujeira de Jerusalém como se limpa um prato, jogando fora os restos e deixando secar. Eliminarei o que resta de minha herança, lançando-os sobre seus inimigos. Se os inimigos quiserem se aproveitar de alguma coisa, poderão fazê-lo. Esse povo só me causa desgosto, desde o dia em que seus antepassados saíram do Egito. Cheguei ao limite. Não aceitarei mais suas práticas profanas. Além de todos os pecados que levou o povo a cometer, Manassés também matava indiscriminadamente. Encheu Jerusalém com o sangue inocente de suas vítimas e transformou o povo numa nação de pecadores. O restante da vida e dos feitos de Manassés, tudo o que realizou e a lista dos seus pecados, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Judá. Manassés morreu e descansou com seus antepassados. Foi sepultado no jardim do palácio, no jardim de Uzá. Seu filho Amon foi seu sucessor. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar. Reinou apenas 2 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Mesulemete, filha de Harus. Ela era de Jotbá. Ele agiu mal diante do Eterno, como seu pai Manassés. Seguiu os passos de seu pai, servindo e adorando ídolos falsos que seu pai servia. Ele abandonou os caminhos do Eterno. Os servos de Amon se revoltaram e o assassinaram. Eles o mataram dentro do próprio palácio. Mas o povo matou os assassinos e coroou Josias, filho de Amon, rei sobre Judá. O restante da vida e dos feitos de Amon está registrado nas crônicas dos reis de Judá. Eles o sepultaram no túmulo do jardim de Uzá. Seu filho Josias o sucedeu. Segundo Reis, capítulo 22. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. Ele reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Ele agiu corretamente diante do Eterno e seguiu os passos de seu antepassado Davi, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o secretário do palácio, Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Eterno, com a seguinte instrução: procure Uquias, o sacerdote principal, e peça para ele contar o dinheiro do templo do Eterno que o porteiro arrecadou do povo. Peça que ele entregue tudo ao superintendente da obra do templo do Eterno para pagar os que estão trabalhando na reforma do templo, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Dê a ele autorização para comprar madeira e pedras lavradas para os reparos.
Não precisa exigir recibo do dinheiro que você entregar, porque eles são pessoas honestas. O sacerdote principal Ilquias relatou a Safã, secretário do palácio. Acabei de encontrar o livro da revelação do Eterno que contém as instruções do Eterno para nós. Encontrei-o no templo. Ele o entregou a Safã e este o leu. O secretário do palácio voltou ao rei e deu este relatório. Seus servos contaram o dinheiro que foi entregue no templo e o entregaram para o superintendente dos que estão trabalhando na reforma. Depois, Safã disse ao rei: O sacerdote principal Ilquias também me entregou um livro. O secretário do palácio leu o livro para o rei. Quando o rei ouviu o que estava escrito na revelação do Eterno, rasgou a própria roupa e deu esta ordem ao sacerdote Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, ao próprio Safã e a Asaías, assistente do rei. Intercedam ao Eterno por mim e por todo o povo de Judá. Procurem saber o que fazer a respeito do que está escrito no livro que foi encontrado. O Eterno deve estar furioso conosco, pois nossos antepassados não obedeceram ao que está escrito neste livro, nem seguiram as instruções dele. O sacerdote Ilquias, Aicã, Aquibor, Safã e Asaías procuraram a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tiquivá, filho de Haras, encarregada do guarda-roupa do palácio. Ela morava na parte mais nova de Jerusalém. Eles a consultaram e ela respondeu: Assim diz o Eterno, Deus de Israel. Digam ao homem que enviou vocês que estou para castigar este lugar e esta gente. Todas as palavras escritas no livro que o rei de Judá acabou de ler serão cumpridas. Por quê? Porque este povo me abandonou e adorou outros deuses. Eles provocaram a minha ira quando começaram a fabricar ídolos. A minha ira se acendeu contra este lugar e ninguém a extinguirá. No entanto, já que o rei de Judá mandou vocês consultarem o Eterno, digam também a ele: assim diz o Eterno sobre o livro que você leu. Já que você levou a sério as ameaças de castigo contra este lugar e esta gente, e já que você se humilhou, arrependido, rasgando a própria roupa e chorando diante de mim, também vou levar você a sério. Assim diz o Eterno: vou cuidar de você. Você morrerá tranquilo e será sepultado em paz. Não verá o castigo que trarei a este lugar. Os homens levaram a mensagem ao rei. Segundo Reis, capítulo 23. O rei convocou imediatamente todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Subiu ao templo do Eterno acompanhado de todos os homens de Judá, de todos os moradores de Jerusalém, desde os nobres até os mais simples, dos sacerdotes e dos profetas. Depois leu publicamente tudo o que estava escrito no livro da aliança encontrado no templo do Eterno. O rei ficou de pé ao lado da coluna e diante do Eterno fez um juramento, comprometendo-se a seguir ao Eterno, a confiar nele e a obedecer a ele. Prometeu acatar de corpo e alma as suas instruções com respeito ao que deveriam crer e fazer e praticar tudo o que estava prescrito na aliança, todas as coisas escritas no livro. O povo ficou de pé em sinal de concordância, e todos se comprometeram também unanimemente. O rei ordenou ao sacerdote principal Ilquias, aos sacerdotes auxiliares e à guarda do templo que tirassem do templo do Eterno tudo que estivesse ligado à adoração a Baal, a Azerá e aos poderes cósmicos e que o limpassem. Depois determinou que tudo fosse queimado fora de Jerusalém, nos campos do Cedron, jogando as cinzas em Betel. Ele despediu os sacerdotes pagãos que os reis de Judá tinham contratado,
para supervisionar os altares das divindades ligadas às orgias religiosas nas cidades de Judá e nos arredores de Jerusalém. Limpou a nação da poluição do incenso contínuo oferecido a Baal, ao sol, à lua, aos astros e a todos os poderes cósmicos. Retirou o poste sagrado de Azerá do templo do Eterno e o levou para o vale do Cedron, fora de Jerusalém, onde o queimou. Depois espalhou as cinzas no cemitério. Derrubou os aposentos dos prostitutos cultuais, que tinham sido construídos no templo do Eterno, que as mulheres também usavam para tecer tendas para os postes de Azerá. Eliminou das cidades de Judá os sacerdotes pagãos e derrubou os altares às divindades ligadas às orgias religiosas, nos quais esses sacerdotes ofereciam incenso desde Geba até Berseba. Derrubou também os altares da entrada de Josué, governador da cidade, os altares que ficavam do lado esquerdo de quem entra. Apesar de esses sacerdotes não terem profanado o altar do Eterno em Jerusalém, eles comiam com seus colegas sacerdotes, por isso também foram eliminados. Depois, Josias destruiu Tofete, no vale de Ben-Rinom, para que não mais sacrificassem seus filhos a Moloque. Demoliu as estátuas de cavalos que os reis de Judá tinham posto na entrada do templo em honra do Deus Sol. Eles ficavam no pátio, perto da sala do oficial Natan-Meleque. Ele queimou os carros consagrados ao sol. O rei esmigalhou os altares do terraço de Acás, os altares erguidos pelos reis de Judá e os altares de Manassés espalhados pelo pátio do templo. Retirou todo o entulho deles e jogou no vale do Cedron. O rei também retirou todos os altares das divindades ligadas às orgias religiosas, espalhados a leste de Jerusalém, na encosta sul da colina da destruição, os que o rei Salomão tinha construído para a deusa prostituta Azerá, dos Sidônios, para Camos, o ídolo dos Moabitas, e para Moloque, o deus abominável dos Amonitas. Quebrou os altares, reduziu a nada os postes sagrados de Azerá e espalhou ossos humanos sobre eles. Depois foi a vez do altar de Betel que Jeroboão, filho de Nabate, tinha construído. O mesmo Jeroboão que levou Israel a viver em pecado. Quebrou o altar, queimou o santuário, reduzindo tudo a cinzas. Depois queimou também o poste sagrado de Azerá. Josias olhou ao redor e viu os túmulos no alto da colina. Ele mandou que se retirassem os ossos e os cremassem sobre as ruínas dos altares, para profanar os altares pagãos. Assim cumpriu-se a palavra do Eterno dita pelo homem de Deus muito tempo antes, quando Jeroboão se pusera ao lado do altar na santa convocação. Então o rei perguntou: Que monumento é este? Os homens da cidade disseram: É o túmulo do homem de Deus que profetizou contra o altar de Betel, que você acabou de cumprir. Josias disse: Deixem os ossos dele em paz. Então deixaram os ossos dele com os ossos do profeta de Samaria. Mas Josias não parou por aí. Ele percorreu todas as cidades de Samaria em que os reis de Israel tinham edificado altares para as divindades ligadas às orgias religiosas e que provocaram a ira do Eterno. Matou todos os sacerdotes responsáveis pelos sacrifícios e cremou-os sobre os próprios altares, profanando-os. Depois disso, Josias voltou para Jerusalém. Em seguida, o rei ordenou ao povo: Celebrem a Páscoa do Eterno, o seu Deus, exatamente como está escrito no livro da aliança. A Páscoa não era celebrada desde os dias dos juízes de Israel. Nenhum dos reis de Judá ou de Israel a tinha celebrado. Mas no 18º ano do reinado de Josias, foi celebrada a Páscoa perante o Eterno em Jerusalém. Josias limpou a terra eliminando os que consultavam espíritos, os ídolos domésticos e as imagens esculpidas,
todo tipo de relíquias e imagens obscenas e profanas espalhadas por todos os cantos de Judá e Jerusalém. Josias fez isso para cumprir as palavras da revelação do Eterno, registradas no livro que o sacerdote Ilquias encontrou no templo do Eterno. Não houve antes nem depois outro rei comparável a Josias, que se mostrasse de corpo e alma obediente ao Eterno, em seguir as instruções reveladas e registradas por Moisés. Nunca mais se viu um rei como Josias. Mas apesar de Josias, a ira do Eterno não se extinguiu por causa de tudo que Manassés tinha feito para provocar sua ira. Por isso o Eterno disse: eliminarei Judá da minha presença, da mesma forma em que eliminei Israel. Virarei as costas para a cidade de Jerusalém que escolhi e também para o templo a respeito do qual eu disse: meu nome habitará aqui para sempre. O restante da vida e dos feitos de Josias está escrito nas crônicas dos reis de Judá. Josias morreu quando o faraó Neco, rei do Egito, aliou-se ao rei da Assíria na região do rio Eufrates. Josias tentou resistir em Megido, mas Neco o matou ali. Os servos de Josias levaram seu corpo num carro de volta para Jerusalém, onde o sepultaram no seu túmulo. O povo escolheu Jeoacás, filho de Josias, e o ungiu rei para suceder seu pai. Jeoacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar. Reinou apenas 3 meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Hamutal, filha de Jeremias. Ela era de Libna. Ele agiu mal perante o Eterno, seguindo os caminhos dos seus antecessores. O faraó Neco capturou Jeoacás em Ribla, na região de Ramate, e o prendeu, não deixando que ele reinasse em Jerusalém. Exigiu que Judá pagasse tributo de 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. Depois o faraó Neco designou Eliaquim, filho de Josias, rei no lugar dele, e mudou seu nome para Jeoaquim. Jeoacás foi levado para o Egito e morreu ali. Enquanto isso, Jeoaquim, como serviçal exemplar, pagava os tributos de ouro e prata exigidos pelo faraó. Ele arrecadava o ouro e a prata na forma de imposto cobrado do povo, para poder cumprir seus compromissos. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zebida, filha de Pedaías. Ela era de Ruma. Ele agiu mal diante do Eterno, seguindo os caminhos dos seus antepassados. Segundo Reis, capítulo 24. Durante seu reinado, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Judá. Jeoaquim passou a servi-lo, mas depois de 3 anos se rebelou. O Eterno enviou vários exércitos contra ele: babilônios, arameus, moabitas e amonitas. O objetivo era destruir Judá para se cumprir o que o Eterno tinha anunciado por meio dos profetas. Nada aconteceu sem um propósito. O Eterno estava castigando Judá por causa dos pecados de Manassés, pelo derramamento de sangue inocente que tinha inundado as ruas de Jerusalém. O Eterno não estava disposto a perdoar esses crimes. O restante da vida e dos feitos de Jeoaquim está registrado nas crônicas dos reis de Judá. Jeoaquim morreu e foi sepultado com seus antepassados. Seu filho Joaquim foi seu sucessor. O Egito não era mais uma ameaça, pois deixou de sair com seu exército para invadir outros países. O rei da Babilônia tinha conquistado todas as terras entre o ribeiro do Egito e o rio Eufrates, que antes eram controladas pelo rei do Egito. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar. Reinou apenas 3 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Neusta, filha de Eunatã. Ela era de Jerusalém. Ele agiu mal diante do Eterno, como seu pai tinha feito.
Certo dia, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacaram Jerusalém e montaram um cerco em torno dela. Enquanto seus oficiais montavam um cerco em volta da cidade, Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez uma visita pessoal a Jerusalém. E Joaquim, rei de Judá, com sua mãe, seus oficiais, seus conselheiros e os líderes do governo renderam-se a ele. No 8º ano do seu reinado, Joaquim foi levado cativo pelo rei da Babilônia. Nabucodonosor retirou todos os tesouros do templo do Eterno e do palácio real e quebrou todos os objetos de ouro que Salomão, rei de Israel, tinha feito para o templo do Eterno. Não era de admirar, pois o Eterno já tinha anunciado que isso aconteceria. Depois levou para o exílio todo o povo de Jerusalém, os líderes, os soldados, todos os artesãos e os ferreiros, cerca de 10.000 pessoas. Apenas os mais pobres ficaram. Nabucodonosor também levou Joaquim cativo para a Babilônia. Joaquim foi acompanhado de sua mãe, suas mulheres, seus principais oficiais e líderes. Foram deportados para a Babilônia 7.000 soldados de combate e mais de 1.000 ferreiros e artesãos. O rei da Babilônia nomeou Matanias, tio de Joaquim, rei sobre Judá, e mudou seu nome para Zedequias. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar. Reinou em Jerusalém 11 anos. Sua mãe chamava-se Hamutal, filha de Jeremias. Ela era de Líbna. Ele agiu mal diante do Eterno, seguindo os passos de Joaquim. Tudo isso aconteceu a Jerusalém e a Judá por causa da ira do Eterno. Finalmente ele os expulsou da sua presença. Depois, Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. 2 Reis, capítulo 25. A revolta de Zedequias começou no 10º mês do 9º ano do seu reinado. Nabucodonosor e todo o seu exército rumaram para Jerusalém. Montaram acampamento, cercaram a cidade e prepararam rampas de ataque. A cidade ficou 19 meses sob o cerco, até o 11º ano do reinado de Zedequias. No 4º mês do 11º ano do reinado de Zedequias, a fome se agravou. Não havia nem migalhas para o povo comer. Mas foi percebida uma brecha nas linhas inimigas, e à noite todo o exército fugiu pela passagem entre os 2 muros próximo ao jardim do rei. Passaram pelos babilônios que estavam em volta da cidade e foram na direção do Jordão, no vale da Arabá. Mas os babilônios saíram em perseguição do rei e o alcançaram nas campinas de Jericó. O exército de Zedequias tinha desertado e estava espalhado por todos os lugares. Os babilônios prenderam Zedequias e o levaram ao rei da Babilônia, que estava em Ribla. Ali mesmo o julgaram e o sentenciaram. Os filhos de Zedequias foram executados na presença dele. Foi a última coisa que ele viu, porque depois disso eles furaram os olhos dele. Em seguida levaram-no algemado para a Babilônia. No 9º ano do reinado de Nabucodonosor da Babilônia, no dia 7 do 5º mês, Nebuzaradã, chefe da guarda do rei da Babilônia, chegou a Jerusalém. Ele incendiou o templo do Eterno, depois destruiu o palácio real, as casas e todas as construções de Jerusalém. As tropas babilônicas que o acompanhavam derrubaram os muros da cidade. Por fim, reuniu todos os que ainda estavam na cidade e os que tinham desertado, e os entregou ao rei da Babilônia e os levou para o exílio. Mas deixou alguns pobres agricultores cuidando do que tinha sobrado das vinhas e das lavouras. Os babilônios derrubaram as colunas de bronze, os suportes de bronze e o tanque de bronze que estavam no templo do Eterno. Eles levaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram todos os utensílios de bronze usados para o sacrifício no templo, os incensários e as bacias de aspersão de ouro e de prata. Não ficou nada. Todo o metal precioso que encontraram foi levado.
A quantidade de bronze tirada das duas colunas, do tanque e dos suportes que Salomão tinha feito para o templo do Eterno era tanta que não se podia medir. Cada coluna tinha 8 metros e 10 centímetros de altura, fora o capitel no alto da coluna, que tinha 1 metro e 35 centímetros de altura e era enfeitado ao redor com uma fileira de romãs de bronze. O comandante da guarda levou prisioneiros o sacerdote principal Seraías, o sacerdote auxiliar Sofonias, 3 guardas do templo, o oficial que era comandante do exército, 5 conselheiros do rei, o tesoureiro, o chefe do alistamento militar e 60 homens que ainda restavam do povo. Nebuzaradã, comandante da guarda do rei, conduziu-os em marcha até Ribla, onde estava o rei da Babilônia. Em Ribla, na terra de Ramate, o rei da Babilônia os matou a sangue frio. Judá foi para o exílio, para longe da sua terra. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, governador sobre os que restaram em Judá. Quando Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, o Netofatita, e Jezanias, filho de um Maacatita, todos oficiais do exército, souberam que Nabucodonosor tinha nomeado Gedalias, foram conversar com ele em Mispá. Gedalias tranquilizou os oficiais e seus soldados, dizendo: Não fiquem com medo dos oficiais babilônios. Voltem para suas terras e suas famílias e respeitem o rei da Babilônia. Não se preocupem, tudo ficará bem. Passado um tempo, no 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da linhagem real, retornou com 10 homens e matou Gedalias, bem como os judeus e os oficiais babilônios que estavam com ele em Mispá. Mas com medo da retaliação dos babilônios, eles fugiram para o Egito, levando os líderes e o povo, desde as crianças até os velhos. No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, Evil-Merodach começou a reinar na Babilônia e libertou Joaquim da prisão. Foi no dia 27 do 12º mês. O rei o tratou com cortesia e dispensou a ele um tratamento especial, diferente do que se fazia aos outros prisioneiros políticos da Babilônia. Joaquim pôde deixar de lado a roupa de prisioneiro e comeu na companhia do rei pelo resto de sua vida. O rei providenciou tudo de que ele precisava para uma vida tranquila.